cajueiro é uma planta nativa do Brasil que está presente diretamente na nossa cultura. Mas você sabe outros tipos de finalidade além do caju e da castanha? Não? Olha só na matéria. O Ceará é o maior produtor de caju do Brasil e, apesar da sua importância socioeconômica, a cultura dessa fruta apresenta um baixo nível de aproveitamento do pedúnculo, o pseudofruto do caju, com desperdício de 80% a 90% da produção, causando impactos negativos para o agronegócio brasileiro. O chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria Tropical fala um pouco sobre isso. O caju é uma fruta bastante apreciada, bastante plantada, uns 600 mil hectares, um pouco menos hoje em função da morte que vem ocorrendo nos cajueirais brasileiros. Dessa fruteira, a parte mais conhecida é a castanha, do qual se processa a amêndoa que é exportada. Mas nós temos o pedúnculo, que se você for pegar uma proporção, você vai ter uma parte de amêndoa e 10 partes de pedúnculo, isso com base em peso. E grande parte desse pedúnculo é desperdiçado. Simplesmente fica lá embaixo dos cajueirais. Você sabia que é possível fazer o aproveitamento integral do caju? Além da castanha, é possível utilizar o pedúnculo para várias finalidades. E na Embrapa Agroindústria Tropical, são utilizados uma série de processamentos em torno da fruta. E o que a gente está propondo e vem fazendo ao longo desses tempos é também o aproveitamento desse pedúnculo, que tem aproveitamentos vários e que pode agregar valor ao produtor de ter uma renda extra, uma renda diferenciada na cultura do cajueiro. A gente considera hoje que a cultura do caju só é viável se você tiver o aproveitamento integral, ou seja, o aproveitamento da castanha para processamento de amêndoa e do LCC e o aproveitamento do pedúnculo. Esse aproveitamento do pedúnculo vai desde a produção de suco até outros fins mais novos, que é o que a gente vem pesquisando aqui. Se você pegar o aproveitamento natural que vinha sendo feito, ou que ainda é feito em grande escala, que é da castanha, se nós formos colocar aí assim, preços praticados normalmente, a castanha é vendida, o produtor vende a castanha por R$ 2, R$ 3 o quilo. Hoje, como nós estamos numa condição de baixa produção, ou seja, a oferta está muito baixa, esse preço está um pouquinho superior, está em R$ 4, R$ 5. Mas normalmente aí em R$ 2, R$ 3. Essa é a renda que o produtor de caju obtém normalmente, naturalmente. Se ele passar a aproveitar o pedúnculo, nós vamos ter aí uma caixa de 20 quilos de pedúnculo, está sendo comercializada em torno de 18, 20 reais. Vamos colocar aí R$ 1 por quilo, né? Então ele vai acrescentar, em cada quilo de castanha, você coloca aí mais 10 quilos de pedúnculo. Então você vai ter aí daquele R$ 2, R$ 3 que ele normalmente teria só com a venda da castanha, você coloca aí mais uns R$ 8 também com a venda do pedúnculo. Ou seja, ele passa a obter uma renda 2, 3 vezes superior à que ele vinha obtendo, simplesmente aproveitando um produto que ele tem e que fica jogado lá no chão, né? Durante 4 ou 5 meses do ano, o caju é a fruta que mais se produz no Nordeste. Isso porque o cajueiro resiste mais que as outras frutas que precisam de água para sobreviver, segundo Marlos Bezerra. O caju é uma espécie, né, que, como todas as outras, sofrem com a falta de água e vem sofrendo. Então, se você andar hoje nos campos, você vai encontrar muitos cajueirais que vêm realmente morrendo. Mas, apesar disso, ela é uma cultura que tem uma certa tolerância à falta de água. Então, permite que se produza mesmo em condições de seca, como a que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos 5 anos. Então, você vai pegar aí no Ceará, no período de agosto, setembro até dezembro, o cajueiro produzindo frutos numa época bastante seca em que não tem produção de nenhuma outra cultura. Então, isso tem um lado social bastante forte, porque é a fonte de renda desse pessoal que vive no campo, no momento, é a cultura do caju. O alto grau de perecibilidade do caju, associado à dificuldade de colheita, são os principais fatores para o desperdício de 80% da sua produção. Após 48 horas de colhido, se for mantida a temperatura ambiente, o pedúnculo fica impróprio para uso. Diante disso, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia capaz de modificar esse quadro. E quem explica isso pra gente é o engenheiro agrônomo Farley Moura, pesquisador da área de pós-colheita do caju. A colheita do caju para consumo in natura tem que ser feita obrigatoriamente com a mão, certo? Então,
Após a colheita, a gente coloca esses cajus em caixas plásticas baixas, né, onde a gente tem uma camada de espuma no fundo da caixa, certo? Para proteger o caju. E os cajus devem ser acondicionados em apenas uma única camada. Por quê? Para evitar que os cajus amassem uns sobre os outros ou mesmo a caixa de cima vá amassar os cajus que estão na caixa de baixo. Então, após a colheita, esses cajus são colocados nessas caixas e levados para o packing house. No packing house, esses cajus são selecionados, né, passa por uma esteira de seleção, onde os cajus depois são classificados. Então, a gente tem aqui caju, que a gente chama caju do tipo 4, ou seja, 4 cajus por bandeja, onde a gente pode ter tamanhos variando de 4 a 9, de 4 cajus ou a 9 cajus por bandeja, tá? Logicamente, os cajus com tamanhos maiores, a gente tem uma menor quantidade de caju, porque a bandeja, tanto faz se colocar 4 cajus como 9, a bandeja é a mesma. Esse novo procedimento conservará o caju e possibilitará que ele seja transportado para qualquer região do Brasil, sem trazer prejuízos para os produtores, além de garantir a qualidade da fruta para o consumidor. Após o acondicionamento nessas bandejas, os cajus são envolvidos com filme de PVC, né? Onde esse modelo aqui vai denominar o que a gente chama de atmosfera modificada. Ou seja, o caju na temperatura ambiente e sem essa película, ela vai permanecer com uma vida útil de aproximadamente 48 horas ou 2 dias. Com essa tecnologia desenvolvida pela Embrapa Agroindústria Tropical e armazenados a 5 graus, temperatura de 5 graus, com a umidade relativa entre 85% e 95% de umidade, os cajus vão permanecer com uma vida útil pós-colheita de aproximadamente 20 dias. Então, a gente saiu de uma tecnologia de apenas 2 dias para aproximadamente 20 dias de armazenamento. Para fazer o suco do caju, é necessário utilizar uma máquina de prensagem para a extração do suco, que é usada pela maioria das fábricas produtoras dessa fruta e apresentam cerca de 80% de qualidade nesse processamento. Assim, o produtor de alimentos Fernando Abreu explica como é feita essa extração e quais os produtos podem ser feitos através disso. A nossa visão de trabalho aqui é aproveitamento 100% do pedúnculo do caju, que a castanha já tem seu aproveitamento bem estabelecido na indústria e está bem, a gente considera que está bem, apesar de ter muito o que fazer, mas o pedúnculo que ainda tem sérios problemas. Então a gente trabalha aqui na perspectiva de transformar essa matéria-prima aqui em vários produtos. E quando a gente prensa essa fibra, obtém o suco de caju integral e a fibra de caju. Então, a partir disso aqui, desse suco, pode-se fazer o suco em garrafinhas, que a gente conhece, em caixinhas, faz o néctar, faz tudo. E também pode fazer esse processo de microfiltração que obtém esse suco límpido, que é totalmente límpido, mas tem todo o sabor e aroma de caju está aqui. A partir daqui também é uma matéria-prima para vários outros produtos. Esse aqui é a base da cajuína, certo? A gente faz a cajuína a partir daqui. Um cozimento nesse produto vira cajuína. Se eu pegar esse produto e concentrar, ele vira uma base para outros sucos de frutas mistos, certo? Eu posso desaromatizar esse suco. Tem 1000 possibilidades. É uma base que é rica em açúcares naturais de frutas, são a frutose e glicose, certo? Muita vitamina C e os sais minerais e os componentes do caju. E a partir dessa fibra, além de trabalhar o hambúrguer de caju, nós fizemos um trabalho com esse material aqui, que é essa fibra misturada com água e repassada naquela prensa. Então a gente obtém um material que a gente chama um carotenoide de caju, que ele tem potencial corante, está sendo estudado ainda. Poucas gotas ele consegue colorir, tudo fica parecido com suco de fruta, depois ele vai colorindo, um corante amarelo natural, certo? Que tem muito potencial de ser usado como corante. Através da prensagem do suco, também é possível desenvolver o hambúrguer de caju, feito através da fibra descartada na máquina, que depois é higienizada e preparada para ser transformada em hambúrguer. A engenheira de alimentos Janice Ribeiro Lima ilustra essa técnica para a gente.
Esse projeto que a gente desenvolveu estava voltado para o aproveitamento da fibra do caju. A fibra do caju ele é um subproduto ou um resíduo do processamento do suco do caju, que é o principal produto relacionado com o pedúnculo, né? Então a gente tinha a ideia de trabalhar essa fibra para poder ter um destino mais nobre para ela, porque normalmente ela é utilizada em ração animal, tá? Então, a gente começou o trabalho tentando incorporar a fibra em produtos alimentícios para consumo humano. E o primeiro passo foi o tratamento da fibra, para que ela perdesse um pouco o gosto residual de caju e ficasse com uns pedaços de fibra menores, que fossem mais fáceis de mastigar. Então, isso a gente conseguiu utilizando uma prensagem com vários ciclos, misturando água e fibra e prensando para que ela diminuísse de tamanho e perdesse o gosto do caju. Essa fibra, depois de prensada, é esse produto aqui que a gente obtém, tá? Essa fibra aqui, ela serve para várias preparações culinárias, né? No caso, a gente testou para fazer o hambúrguer de caju, que a gente chama. Esse hambúrguer de caju, ele é feito misturando vários ingredientes, aí vai de acordo com a culinária local, que as pessoas gostam. No caso, a gente usou pimentão, cebola, alho, tomate, pimenta, sal e misturado com isso, a gente utilizou também a proteína texturizada de soja, porque ela dá um teor maior de proteína para o produto. Aí a gente moldou na forma de hambúrguer, que a gente pode ver aqui os hambúrgueres, a gente moldou isso na forma de hambúrguer e congelou. Aí esse hambúrguer você utiliza como se fosse um hambúrguer normal, ele fica congelado no freezer e quando você vai preparar, você tira do freezer e frita. A comercialização dos produtos gerados a partir do aproveitamento de frutos é uma alternativa para quem deseja ganhar mais renda no agronegócio, além de ser uma opção nutritiva e saborosa para os consumidores. E não sai daí, que no próximo bloco você vai saber outras curiosidades sobre o caju e a castanha. Fica com a gente, que o Pense Verde volta já.